acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, mais de 570 mil profissionais da área de saúde foram infectados pelo novo coronavírus até o mês de agosto. Aqui no Brasil, esse número passa de 270 mil. O que esses números significam? Bem, a gente vai saber sobre isso daqui a pouquinho, conversando com Marília Lopes, que é psicóloga do Serviço de Oncologia do HC, que é o Hospital das Clínicas da UFPE. E também Manuela Lamy, que é enfermeira da rede EBSER. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, e não apenas este, são veiculados nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Paulo Freire 820 AM no horário das 17h30, isso de segunda a sexta. Bom, eu basicamente já lancei aí a pergunta, né, por que tantos profissionais estão sendo infectados, e a gente passa a pergunta inicialmente para você, Marília. Olá, boa tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite e participar desse programa. São números alarmantes, como você disse, né? E aí eu acho que uma série de fatores influenciam nessa contaminação. A primeira coisa é que antes da pandemia, muitos profissionais da saúde, principalmente os da rede pública, já trabalhavam em condições precárias. E logo no início, a falta de equipamentos de proteção individual foi algo bem gritante. Então, foi algo que facilitou essa contaminação. Em contrapartida, a gente também teve a questão psíquica, né? A tensão mesmo de viver essa pandemia, de se contaminar, o que também dificultou o manejo desses cuidados. Então, não é um fator único, sabe, Valdir, que justifique essa contaminação. Eu acho que o principal foi o medo, por ser uma pandemia algo novo, e os equipamentos, a falta de equipamentos. Então, Manuela, você pode complementar essa resposta aí da Marília, né? O que tem a ver com a agressividade da doença, né, da Covid, e o que tem realmente a ver com políticas públicas, por exemplo, né? E aí a gente pode fazer uma análise mais específica do caso Brasil e de Pernambuco. Boa tarde. Desde já eu quero também agradecer o convite, né, por esse canal, né, esse meio de comunicação tão importante, né? E assim, indo para a questão, a gente pensa, como Marília falou, né, a falta de EPIs, isso é uma coisa constante, né, no serviço público, né? No serviço privado, talvez você não tenha falta, mas talvez exista, né, a coisa da racionalização, né, desse equipamento, que às vezes também, né, não é feito de maneira talvez adequada, né, mas assim, como também ela falou, né, a questão da agressividade do vírus, né, a gente sabia muito pouco no começo, e dentre muito pouco, hoje sabemos pouco ainda. Eu acredito que ainda há muito o que ser descoberto, né, e a gente não pode talvez nem usar o termo despreparo, né, porque como estar preparado para algo desconhecido, né? Então, é um conjunto, né? E também a gente vai permear pelo meio das políticas públicas, né? Que a questão né, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, né? É um momento, né? Um momento totalmente diferente, né? Algo que nós talvez nunca nem pensa assim, né? Acho que nunca passou na cabeça de ninguém que a gente fosse viver uma pandemia desse mote, né? E assim, foi preciso decisões rápidas, né? E nem sempre as decisões foram adequadas, né? E juntando a tudo isso, vem a questão do medo, né? O medo do desconhecido, muitas vezes o pânico, né? É uma questão multifatorial. Ok, a gente volta conversando ainda sobre alguns pontos que você levantou aí, Manuela, mas eu volto para a Marília para falar exatamente sobre os EPIs. A gente sabe que, por exemplo, um profissional do campo que trabalha com venenos, com inseticidas, né, com defensivos agrícolas, ele leva uma calça específica, tem botas, tem luvas, tem uma touca, as máscaras são apenas um dos componentes. Quando a gente está falando
nos EPIs de profissionais de saúde, para a população, soa mais a coisa da máscara. Até que ponto, né, a máscara é apenas um componente e até que ponto vocês se sentem desprotegidos por não portarem todos os equipamentos que fossem necessários para evitar a infiltração, a contaminação pelo novo coronavírus? A máscara é um dos componentes, mas é um componente essencial, né? Então, e o uso correto da máscara protege, de fato, tanto a gente, profissional da saúde, quanto a população. E aí, lembrando que a contaminação pode acontecer tanto pelo nariz, boca ou os olhos, a gente tenta não, né, Manuela? Na verdade, a gente se protege, a gente protege os olhos, o nariz e a boca. Então, nossa roupa a gente mal aparece, sabe, Valdir? É dar plantão de 12 horas com equipamentos desconfortáveis, equipamentos que machucam, que às vezes até despersonalizam a gente. Às vezes é só o olho que fica do lado de fora. Então, não é fácil trabalhar, mas é importante a gente trabalhar dessa forma. Então, eu acho que aí eu jogo para a Manuela, que é enfermeira e que lida diretamente com os pacientes no sentido da assistência, do contato com os fluidos corpóreos, né, Manuela? E aí eu acho que você sabe falar melhor do que eu. Sim, Manuela, você pode complementar. Sim. Certo. Como a Marília bem colocou, né, a máscara, sem dúvida, né, tanto no ambiente hospitalar como extra-hospitalar, né, já é uma coisa disseminada e todo mundo sabe da importância da máscara, eu acredito, né, e o uso de demais EPIs, né, a gente não só protege a via respiratória, né, como mucosas, os olhos, né, a pele também, né, existe a transmissão através de fluidos, né, eu particularmente, eu atuei, né, na UTI Covid do Hospital das Clínicas, e é como a Marília colocou, né, são EPIs bem pesados, né, talvez a gente nunca, hoje eu trabalho na infectologia do Hospital das Clínicas, né, então assim, EPIs sempre usamos, né, mas não com a intensidade, da maneira que a gente está usando, né, lá na UTI Covid, especificamente, e também diretamente em enfermaria Covid, né, são EPIs, máscara, óculos, face shield, né? Existe um capote adequado que a gente fica só com os pés de fora, né? As mãos, 2 luvas, né? Então, assim, a gente fica... 50% do cansaço dessa assistência são esses EPIs, sabe? Que realmente machucam, sabe? E descaracterizam, assim, a gente. Sabe? Eu vou jogar uma pergunta, não sei se vocês poderão responder de uma forma precisa, mas pelo menos a questão vai ser levantada. É o fato de que nessa pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, se constatou que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população maior do que a do Brasil, né, e que tem, inclusive, casos de mortes hoje superior ao do Brasil, né, e aí os dois países eles têm apresentado números altíssimos, mas o fato é que no Brasil, enquanto a gente teve 270 mil casos que ocorreram entre profissionais, lá nos Estados Unidos foram 140 mil, e no México, cerca de 100 mil. Ou seja, há uma disparidade muito grande. O que isso pode ter a ver exatamente com os cuidados que estão sendo dados aos profissionais da área de saúde. Manuela, Marília, a gente pode retomar com você. Marília, não? Marília, depois a gente volta para você, Manuela. Vamos lá? Certo. Pode ser Manuela, deixa a Manuela falar. Fiquem à vontade, né? Eu acredito, sabe, Valdir, que nesses países entra sem dúvida a questão da política pública, né, da aquisição de insumos, né, mesmo hoje a gente tem vários serviços públicos, mas de perfis diferentes, né? Não sei se você sabe, com certeza deve saber. A rede municipal, estadual e o Hospital das Clínicas, né? Que é uma rede de hospitais federal, né? Onde cada segmento desse, o que a gente viu na prática é que essa dispensação de EPIs, de disponibilidade, aconteceu de maneiras diferentes,
né, por questões administrativas, questões políticas também, sabe? Mas eu acredito que a diferença do Brasil para esses outros países, né, essa contaminação tão grande de profissionais, né, sem dúvida, é o acesso ao EPI, né, e talvez permeie também pela questão da educação, né? A gente não pode também pontuar que é apenas a falta de EPI que contamina o profissional. Será que esse profissional está sabendo usar, né, de maneira adequada? Os treinamentos estão sendo realizados? Porque não adianta eu dar o equipamento e não treinar. Né? Ok, vamos voltar para... Oi, vamos para a Marília. Marília, uma pergunta agora que é bem específica da sua atuação, tá? É exatamente sobre o estresse do profissional de saúde, né? A saúde mental dos profissionais da área de saúde. E aí várias matérias, várias discussões têm sido levantadas, que não tem sido fácil para os profissionais dessa área lidarem com essa pandemia. Então, você começa a responder, se não der tempo de concluir a tua resposta, a gente dá uma paradinha e continua no próximo bloco. Mas está contigo. Tá, eu acho que os profissionais de saúde há muito tempo passam por uma desvalorização, né? E o que responde até a questão da alta contaminação. E aí são profissionais que vivem uma jornada dupla, tripla, exaustiva de trabalho, né, de cuidado. Hoje, na pandemia, com as equipes reduzidas por inúmeros motivos, e aí o medo de se contaminar, o medo de morrer, o medo de contaminar os entes familiares, entes queridos. Lá no Hospital das Clínicas, Valdir, a gente do Serviço de Psicologia abriu um plantão psicológico aos profissionais de saúde. E a gente teve mais de 100 atendimentos aos profissionais, variando de médicos a maqueiros, a profissional de limpeza. E a gente pôde ver que essa pandemia tem causado assim, um nível de ansiedade muito grande, um nível de depressão enorme, alto, né? O luto pelos colegas, porque nessa pandemia não só se contaminaram, como muitos colegas de profissionais da saúde morreram. Então, assim, hoje a gente vive, e aí eu me incluo também, a gente vive numa hipervigilância, sabe? Eu me protejo hoje mais do que nunca para proteger o meu paciente, para proteger o meu colega, o meu familiar. Então, é adoecedor a gente não conseguir relaxar. A gente está o tempo todo sob pressão, sob tensão. Eu acho que é uma dessas causas um desses fatores tem causado um grande sofrimento psíquico e emocional, essa hipervigilância. Marília, até que ponto poderia haver aí um ciclo vicioso? De repente, esse estresse, ele diminuir a imunidade e deixar os profissionais mais fragilizados para a contaminação? Eu não sei se seria um único fator, seria esse ciclo vicioso, né? Tem estudos que falam que o estresse pode afetar na imunidade, mas eu acho que além disso tem, como eu te falei, o cansaço, a jornada exaustiva. Isso influencia até na vulnerabilidade do trabalhador, do profissional de saúde. Ok, a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com Marília Lopes, que é psicóloga, e Manuela, enfermeira, falando exatamente sobre os profissionais de saúde e a Covid-19. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre profissionais de saúde e a Covid-19. Nossas convidadas são Marília Lopes, que é psicóloga do Serviço de Oncologia do HC, que é o Hospital das Clínicas da UFPE, e Manuela Lamy, que é enfermeira da rede EBSER. A Manuela é da enfermagem, mas tem lidado com essa questão assim, também no dia a dia, né, que é o impacto emocional, o impacto na forma como vocês se relacionam com os pacientes, né, com os doentes, e vocês acompanham casos seríssimos. Então, como está sendo essa relação e até que ponto isso acaba se refletindo na saúde mental dos profissionais, né, quando a gente está fazendo atendimento para a Covid-19?
o impacto realmente é visível, né? Como a Marília colocou, né? O medo da própria contaminação, o medo de contaminar, né? Os colegas, o medo de contaminar a família, né? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso de certa forma, isso é muito impactante, mas quando a gente olhava para aquele paciente, né, para aquela pessoa, né, que estava com muito mais medo do que a gente, medo de morrer, né, quando a gente via o quanto ele precisava da gente, muito daquilo ia embora no momento da assistência, sabe? Mas, assim, sem dúvida, né, nós tivemos que rever vários processos, né, dos mais simples, né, do funcionar uma veia, do aplicar uma medicação, né, até os mais complexos, né, tudo foi revisto, né, novos protocolos, né, surgiram, né, então, assim, o impacto foi muito grande, né, a insegurança, existiu o medo de errar também, né, por serem novas condutas, novas técnicas, né, e a angústia também, a angústia permeou, né, ainda permeia, né, nossas vidas, pela questão da contaminação mesmo, né, e no final também da perda daquele doente, né, Isso. não é fácil. Isso. Marília, em alguns momentos, pessoas foram às janelas de seus apartamentos, de suas casas, para demonstrar um afeto, a demonstrar um agradecimento à atuação dos profissionais de saúde. Isso aconteceu em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? Até que ponto isso é confortante, isso é necessário para dar força para que esse profissional ele continue nessa missão tão importante? Esse reconhecimento social, ele é muito importante para os profissionais que estão na linha de frente. No entanto, é uma linha tênue, sabe? Que divide o reconhecimento da pressão social, porque da cobrança, né? Porque somos nós quem lidamos com as dores, as angústias, as fragilidades físicas, e como a Manuela disse, a gente está ali lidando, mas a gente também está com a nossa, né? Com o nosso medo, com a nossa insegurança. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, é gratificante, mas tem uma cobrança também. Né? A gente é tido ali para cuidar. A gente não só tem profissionais na assistência, como tem nas pesquisas, vendo a questão da vacina, do tratamento. Então, eu diria que é tênue. É bom, mas é preciso ter cuidado para não aumentar a pressão sobre os profissionais de saúde. Houve alguns movimentos, tanto por parte de profissionais de saúde, como de alguns parlamentares, no sentido de poupar os profissionais dessa área de mais taxação, né, e de alguns apertos aí que podem decorrer da aprovação da reforma administrativa, por exemplo. Né? Como vocês veem isso? Né? É necessário converter esse afeto em salário, né? Tornar isso uma coisa palpável, concreta para os profissionais, ou nesse momento não é isso que importa? O que importa é, de fato, o reconhecimento. E aí, se a Manuela quiser falar um pouquinho sobre isso, a palavra está com ela. Ok. O reconhecimento social é importante, né? Não só para a gente, né, da saúde, né, mas de uma maneira geral, é muito importante a gente, como profissional, ser reconhecido pela sociedade, né, se a gente parar para pensar, né, mas é como de uma maneira muito popular, né, eu vi uma frase e eu fiquei pensando, né, aplausos não pagam contas, né, e a gente sabe o quão desvalorizado é o profissional de saúde no Brasil, né, de maneira prática, né? Se caso, com certeza, é importantíssimo, né? Essa questão de políticas, né? Que financeiramente possam contemplar esses profissionais, né? Acho que esse é o momento do profissional de saúde ser visto, né? Passando a pandemia, eu acho que fatalmente a gente vai cair no esquecimento de novo, sabe? E que se nada mudar agora, eu acho pouco provável que mudará depois.
Quando falamos em profissionais de saúde, quais os profissionais que estariam mais na linha de frente nesse momento da pandemia? Enfermeiros, infectologistas, e seguindo aí. Equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, né? Equipe médica, laboratório, né? Técnicos de laboratório, raio-x, né? Técnicos de raio-x, né? A gente não pode esquecer também das pessoas, dos maqueiros, né? Que são pessoas que transportam esses pacientes, que muitas vezes que estão em contato direto com esses pacientes, é uma peça fundamental na instituição. Pessoal da limpeza. Pessoal da limpeza que tem contato com fluidos, né, tal, que está ali dentro daquele ambiente com a gente, UTI, entra nas enfermarias, precisa entrar nos banheiros, enfim. Né, eu acredito que, me falha, desculpe se eu esqueci algum profissional, mas assim, eu pensei logo em assistência direta. Né? Ok. Marília, vamos para um outro ponto, que é exatamente a questão da relação familiar. E aí, ao mesmo tempo em que há um reconhecimento da sociedade aos profissionais de área de saúde, mas há também um preconceito, né? Um preconceito porque esse profissional, teoricamente, na cabeça das pessoas, ele estaria em contato com outras pessoas e poderia ser um agente transmissor, né? Um agente contaminador, né? Então, existe isso, e os profissionais chegaram ao ponto de alguns deles ficarem distantes de seus entes queridos, né, de filhos, de mãe, né, ou seja, passar um tempo fora do lar, fazer quarentena, enfim. Né, o que isso, até que ponto isso mexeu com a cabeça dos profissionais? Ao mesmo tempo que a gente dá para servir, para cuidar da população, algumas pessoas trataram os profissionais da saúde com hostilidade, né? Houve casos de vizinhos saírem do elevador quando alguns colegas entraram, justamente pelo medo de ser contaminado, de ser veículo mesmo, né? de ser vetor. Desculpa, me perdi na tua... O celular está vibrando, me desculpa, perdi na tua pergunta. Não, tudo bem. Né? Eu falei sobre isso, sobre esse reconhecimento e até que ponto os profissionais de saúde, eles têm um reconhecimento, mas também sofrem um preconceito pelo fato de estarem em contato com pacientes da Covid-19. Joia. E aí, assim, alguns sofreram hostilidade, né, por parte da vizinhança, outros tiveram que deixar o convívio familiar por um tempo. Então, pessoas que têm pais de risco, né, em grupo de risco, ou filhos pequenos, tiveram que se afastar para não contaminar. Isso já passou, Marília? Isso já passou ou isso ainda está acontecendo? Considerando que a Covid ainda continua, estamos ainda em pandemia. Eu acredito que no início, logo em março, foi bem mais intenso. Hoje a gente aprendeu a manejar essa situação difícil. Então, os vizinhos já se acostumaram, os familiares também, a gente já criou uma rotina de cuidados. Algumas pessoas voltaram a conviver com seus familiares, outras não. Quando se tem, Valdir, a possibilidade de escolha, de poder se afastar dos familiares, tem profissionais de saúde, pela desvalorização, pelo salário precário, que não tem essa possibilidade de se afastar, não tem essa condição financeira. Então, tiveram que conviver com seus familiares de grupo de risco, e aí isso foi bastante sofrido para esses profissionais. O medo intensificou. Ok, estamos chegando ao final. Manuela, quais suas palavras finais, né, sobre essa questão que a gente trouxe hoje, que é a relação dos profissionais da saúde com a pandemia? Bom, voltando ao que eu falei, quando você tocou na parte de políticas, da questão financeira, né, da remuneração do profissional, reconhecer o profissional, não é só aplausos, reconhecimento social é importante, reconhecimento financeiro é importante, né? E também o reconhecimento das instituições, os próprios hospitais precisam reconhecer esses profissionais, não só com fotos, não só com campanhas,
né, mas também garantindo que ele tenha o EPI adequado, que ele saiba usar aquele EPI, né, e que ele possa exercer a sua atividade de maneira mais segura. Né? Hoje, lá no hospital, a gente, não só no hospital, né, em Recife, os números, né, estão em queda, né, graças a Deus, mas que a gente não baixe a guarda, né, o medo do profissional ainda existe, mesmo com esses números em queda, né, como a Marília falou, hoje conseguimos manejar melhor essa situação, né, mas ela ainda requer atenção, e eu não tenho dúvidas de que teremos ainda efeitos psicológicos e emocionais pós-pandemia. Né? Com tudo isso passar e a gente olhar para trás, a gente ainda vai colher talvez alguns frutos, né, ainda amargos ainda desse impacto da pandemia. Quero agradecer também o convite. Ok, muito obrigado, Manuela, e a gente vai para você, Marília, também para as suas palavras finais. Mais do que nunca, a saúde mental ficou em foco, né, em evidência. E aí não dá para ter um cuidado integral se a gente não consegue cuidar da saúde emocional, tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde. Eu acho que o recado é para as instituições, né, tanto pública quanto privada, de cuidar desse profissional, de ofertar atendimento especializado, de ofertar condições de trabalho favoráveis, sabe? É premente a questão da saúde emocional nessa pandemia. E aí eu queria agradecer, Valdir, o convite de participar do seu programa. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Manuela. Obrigado, Marília. Obrigado a você que nos acompanhou. Então, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.